Jesus encontrou ela à beira de um poço, longe de tudo, longe de todos e longe dos olhares de julgamento. Jesus confronta ela, mas sem condenar. E o resultado dessa história foi uma cidade inteira convertida pelo poder do Evangelho através de uma mulher. Ela foi buscar água para o seu dia e recebeu uma fonte para a sua vida. É dela mesmo que eu estou falando, a mulher samaritana. E eu separei 12 lições sobre essa passagem conhecida e que tem muito a nos instruir, a nos ensinar. Leia a passagem que está em João capítulo 4 e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida nesse dia. Então, já que a gente aqui não perde tempo, vamos direto ao que interessa. Primeira lição: fonte própria dentro de você. Jesus plantou uma fonte própria no coração daquela mulher. Quem tem uma fonte própria plantada no coração por Jesus não depende de poço nenhum dessa terra. Quem tem essa fonte não depende de outras pessoas, não depende de circunstâncias para seguir em frente com Jesus. Se marcar de ir para o culto com alguém que você marcou e essa pessoa não for, quem tem fonte própria vai sozinho. Quem tem fonte própria caminha com as suas próprias pernas e não com as pernas dos outros. Ou seja, ele não depende de outras pessoas ou circunstâncias para continuar prosseguindo. Quem tem fonte jorrando de dentro para fora caminha se as circunstâncias estão favoráveis ou não. Quem tem fonte não abandona Jesus por nada nessa vida. Se você é essa pessoa, então você tem uma fonte própria plantada por Jesus, jorrando dentro de você. Então chega de poço, Jesus te dá uma fonte própria. Por isso que ele disse para aquela mulher: eu vou plantar uma fonte dentro de você e ela vai jorrar e saltar para a vida eterna. Segunda lição: perto do poço, mas longe da fonte. Irmãos, a mulher samaritana estava perto de muita coisa, perto do poço da solidão, perto do poço chamado vida emocional destruída, perto do poço do mundo, só não estava perto da fonte chamada Jesus. De nada adianta, irmãos, estarmos perto desses poços, dos poços dessa vida, perto dos prazeres desse mundo, perto da nossa vontade e longe da vontade de Deus, longe do céu. Amo cultuar com meus irmãos, amo de verdade cultuar na igreja, mas de nada adianta estar no culto o dia todo, como aquela mulher estava à beira daquele poço todos os dias, se não estivermos perto de Jesus. Se estivermos longe de Jesus, estamos longe de tudo, estamos longe da fonte. Terceira lição: judeu, profeta e Messias. Olha só, irmãos, a visão que a mulher tinha a respeito de Jesus, ela foi mudando conforme o tempo que ela se dedicava em conversar com Jesus. Primeiro, ela achava que Jesus era um simples judeu. Ela disse assim, lá no versículo 9 do capítulo 4 de João: como sendo tu judeu, olha só, me pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana. Depois desse episódio, Jesus revela que aquela mulher havia tido 5 maridos e o que estava com ela não era marido dela. A partir dessa revelação, ela descobre que Jesus não é um simples judeu, mas sim um profeta de Deus, um profeta enviado pelo céu. Olha só, a visão dela está melhorando. Era um judeu, era um simples judeu, já passou para um profeta. E no versículo 26, Jesus se revela e ela crê que Jesus é o Messias, o Salvador ungido de Deus. Judeu, profeta e Messias. Sabe o que eu aprendo? Quanto mais tempo você passar com Jesus, buscando a presença dele,
mais você conhece a vontade dele para a sua vida, mais você conhece sobre ele e mais você conhece o que agrada a ele, o que desagrada a ele. Passe mais tempo com Jesus. Para muitos ele é só um judeu, mas para quem passa tempo com Jesus sabe que ele é o Senhor dos senhores, o Salvador, o Messias, remidor da nossa alma. Eu não acredito que você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal. Um canal com mensagem para casais, um canal com mensagem diária, e toda segunda-feira eu faço 12 lições sobre uma passagem da Bíblia, como estou fazendo com essa aqui. Então, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e receba poder de Deus para enfrentar não só o dia, mas a vida. Quarta lição: adoração verdadeira não é local, mas sim o estilo de vida que você vive. Irmãos, o estilo de vida da mulher era o que mais importava para Jesus. Ela teve vários maridos, estava na solidão, ao lado de um poço, mas estava preocupada com o local em que devesse adorar a Deus. Olha só, irmãos, não é o local. Ela estava tão preocupada com a geografia da adoração, mas não estava preocupada com o estilo de vida, ou seja, um estilo de vida santa, purificada para Deus. Irmãos, entenda uma coisa, com todo carinho: não é proibido adorar a Deus numa igreja, não é proibido adorar a Deus no templo. Amo congregar, reforço aqui, amo congregar com meus irmãos, mas que isso seja fruto de um estilo de vida santa lá fora, ok? Fora do templo. E não por uma mera formalidade de ir para o culto. De nada adianta você estar em uma igreja sadia, genuinamente bíblica, cristã, se você não mudar de vida. Faça da santidade o seu estilo de adoração para Deus. De nada vale o local se você não tem um estilo de vida santa. Quinta lição: Jesus tem um antídoto para judeu e samaritano. Judeus e samaritanos, irmãos, historicamente eles não se falavam. Havia um muro, uma barreira entre os dois povos, que na verdade eram todos irmãos, descendentes de Abraão. A mulher até tentou lá na conversa levantar a barreira da dissensão, dizendo para Jesus: como sendo tu um judeu, me pede água. Só que Jesus ignorou profundamente, literalmente, aquela guerra da desunião, da discórdia, da dissensão, sem sequer entrar nesse assunto. Jesus nem entrou nesse assunto. Na verdade, Jesus ele tem um antídoto, irmãos, o remédio para judeu e samaritano. Jesus tem um remédio para gregos e troianos, para desafetos que professam a mesma fé, para marido e mulher que estão brigados. E o principal de todos, Jesus tem o remédio, o antídoto para unir o homem a Deus, o homem que está em discórdia, em briga com Deus, o homem que está desunido, distante de Deus. Jesus, ele não tem, ele é o próprio remédio. Sexta lição: Jesus não queria beber água, Jesus queria comunhão. Olha que coisa linda. O pedido de Jesus por água era só uma estratégia para iniciar um diálogo e salvar aquela mulher. Tem coisas que Jesus vai nos pedir, irmãos, só para criar relacionamento de comunhão conosco. Jesus pede nossa vida, Jesus pede santidade da nossa parte, pede para nós fugirmos da aparência do mal, mas tudo isso é porque Ele quer ver a nossa alma salva, Ele quer comunhão, Ele quer que o homem tenha comunhão com Ele, Ele quer relacionamento profundo e sincero entre nós e Ele. Às vezes estamos muito atarefados, o dia passa e nos esquecemos dele, e aí Ele permite que algumas situações aconteçam
para que assim nós possamos correr para os braços dele novamente e manter a nossa comunhão intacta com Deus. Diz lá, Tiago capítulo 4, versículo de número 8, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vocês também. Jesus não vai te perder de vista. Eu profetizo isso hoje em nome de Jesus. Jesus não vai perder sua família de vista. Jesus não quer água, Jesus quer você. 7ª lição, Jesus quer te encontrar a sós. Olha só, Jesus preparou o cenário para ficar a sós com aquela mulher, irmãos. Nem os discípulos mais chegados, como Pedro, Tiago e João, que estavam sempre presentes, Jesus sempre destacava esses 3 do meio do grupo, eles estavam lá. Isso fala, irmãos, do nosso momento a sós com Deus. Um momento para a gente abrir o nosso coração, chorar e se derramar na presença de Deus e dizer tudo que estamos sentindo, tudo que nos aflige, tudo aquilo que causa medo e pavor no nosso coração. Então, permita essa fonte jorrar aí dentro de você nessa hora. Onde é a sua dor nesse momento? O que mais te preocupa, o que mais te deixa ansioso, ansiosa? Então, faça o seguinte, peça a Deus para essa fonte jorrar de dentro de você, de dentro para fora e levar todo o mal embora, mas você precisa estar a sós com Jesus. 8ª lição, primeiro Jesus lava, depois Jesus dá água para beber. Jesus não acusa, irmãos, ele confronta com a intenção de nos curar. Jesus não fere, mas sim revela a ferida para depois ele sarar aquela ferida. Primeiro, o que Jesus fez? Mostrou a ferida daquela mulher para depois dar sua água purificadora para ela. Primeiro, Jesus mostrou àquela mulher o que estava causando divisão entre ela e Deus e conturbando a vida dela, para depois fazer jorrar uma fonte de dentro dela. O que o céu quer, irmãos, fazer conosco primeiro é nos lavar, nos purificar de toda inclinação pecaminosa, para depois derramar as bênçãos do céu, os sinais que seguirão aqueles que se derramam na presença de Jesus. 9ª lição, aquela mulher era uma chave. Irmãos, aquela mulher era a chave que Deus queria para abrir as correntes espirituais de uma cidade inteira, a cidade dos samaritanos. Por isso que Jesus, mesmo cansado, ele se esforça, vai e prepara todo aquele cenário para estar a sós com ela. Paulo também era uma chave, irmãos, para ganhar os gentios para Cristo. Você também é uma chave para ganhar famílias e pessoas que só você tem acesso. Eu não tenho, mas você tem. Então não temas, apenas vá. Deus quer te usar para abrir. Você é uma chave para abrir prisões espirituais na vida de alguém. Foi isso que aquela mulher fez. Ela foi lá e falou: eu encontrei o Messias. Eu tenho a chave para abrir as prisões de vocês, meus conterrâneos. 10ª lição, Jesus prepara encontro. Jesus preparou tudo para que o encontro com aquela mulher fosse possível. Jesus tem uma forma especial de preparar encontros. Nem os discípulos estavam lá, né? Como eu já falei, os discípulos mais chegados não estavam lá. Ou seja, Jesus mandou os 12 para todos os 12 comprar pão e o fato deles irem, não estarem lá, porque nenhum deles entenderia. Um judeu conversando com uma samaritana, um homem conversando com uma mulher. Verdadeiramente, irmãos, esse foi um encontro preparado por Jesus. Saiba que a hora dessa pessoa que você tanto ora por ela vai chegar. Estamos diante de um Jesus, de um Deus maravilhoso que prepara encontros. Amém? Eu creio que essa pessoa, Jesus enviará um método, um meio para que haja um encontro dela com Ele. 11ª lição, Jesus está cansado do caminho, mas Ele não está cansado de você. Irmãos, fisicamente Jesus estava cansado,
mas o espiritual de Jesus estava renovado e com força total. Jesus estava cansado do caminho, mas não estava cansado da mulher samaritana. E a mulher não percebeu que Jesus estava cansado, porque ele não deixou transparecer. Tanto é que ela comenta sobre um montão de coisa, ela fala sobre um montão de assuntos, mas ela não fala assim, eu estou vendo que você está cansado. Ela não fala isso, porque Jesus não deixou que o cansaço dele transparecesse para aquela mulher. E sabe por que a mulher não percebeu que Jesus estava cansado? Porque ele sentiu-se renovado também pelo fato de poder ajudar aquela mulher, pelo fato de poder chegar onde precisava chegar. Jesus não se cansa de você, Jesus não se cansa de quem pede socorro para ele, Jesus não se cansa de quem está tentando acertar. Você errou, mas você está tentando acertar. Jesus não se cansa de quem está lutando contra o pecado. Jesus não se cansa de vocês, meus irmãos. Jesus não se cansa de nós. Jesus se cansa dos falsos profetas. Jesus se cansa daqueles que vivem de aparência, daqueles que vivem na prática do pecado e pecam com prazer, mas não se cansa de mim e de você, que está sempre tentando, de alguma forma, agradar o céu através da nossa vida. 12ª lição, de pecadora a missionária. Irmão, Jesus pode levar qualquer pessoa ao nível de pecador ao nível de missionário, de missionária, de homem de Deus, de mulher de Deus. Não desista de ninguém e, principalmente, não desista de você. Muitas vezes o adversário lança correntes mentais para te prender ao poço e te fazer acreditar que não tem mais jeito para você ou jeito para outra pessoa. Mas Jesus pode tirar dessa realidade e te levar para a realidade dele. Há um caminho alto e mais elevado do que o seu, te esperando para te tirar da tristeza do pecado e te levar para as fontes que saciam a sede em nome de Jesus. Sabe o que aquela mulher fez? Ela entrou na mesma cidade que os discípulos entraram. Só que os discípulos foram lá comprar pão, mas ela foi lá, não foi lá para comprar, ela não foi lá para passear, ela foi lá porque ela estava debaixo de uma missão. E é isso que Deus pode fazer conosco. Deus pode nos plantar em uma cidade chamada família, em uma cidade chamada pessoa, em uma cidade chamada trabalho, escola, faculdade, e fazer de nós um missionário, uma missionária, alguém que está lá não a passeio, mas alguém que está lá a missão. Você não está aqui a passeio. Não acredite nisso. A Bíblia diz que quem está aqui a passeio é o inimigo. A Bíblia diz que nos dias de Jó, o inimigo se apresentou para Deus e disse: eu vim de rodear e passear pela terra, mas nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros, como embaixadores de Jesus, como aqueles que são testemunhas do Cristo que venceu, do Cristo que ressuscitou. Obrigado pela tua presença aqui, e eu sei que muita gente acompanha até o final, então escreva aí, eu acompanho até o final, e eu vou deixar uma mensagem gloriosa, uma mensagem de agradecimento por você ter acompanhado até o final. Então não se esqueça de se inscrever, não adianta nada você só assistir e não se inscrever, porque outras mensagens vão vindo e aí você não vai poder acompanhar. Então eu te agradeço por tudo e em tudo damos graças e glórias a Deus.